Você já se perguntou por que, em alguns momentos da história, a reencarnação foi mais do que apenas uma crença? Foi quase uma verdade oculta? Porque, em tempos antigos, grandes mestres espirituais falavam sobre isso abertamente, mas, em um certo ponto da história, essa ideia foi silenciada, obscurecida, quase apagada do coletivo. E se eu te dissesse que esse conceito fundamental da espiritualidade humana, que já foi aceito por civilizações inteiras, possui segredos tão profundos que os detentores do poder ao longo dos séculos não queriam que ele fosse revelado? Que a reencarnação não é apenas uma crença mística, mas uma chave vital para entender a verdadeira natureza da alma e sua jornada através do tempo? Prepare-se, pois o que você vai descobrir agora não é apenas sobre voltar à vida, mas sobre os mistérios que cercam a própria existência humana. Vamos explorar uma ideia que mudou o rumo de nossa história espiritual. Uma verdade ancestral, quase perdida, que foi ocultada para manter as massas aprisionadas ao controle. A reencarnação, como você verá, vai muito além de simples ciclos de vida e morte. Ela se entrelaça com a essência do que somos e do que podemos nos tornar, mas foi alvo de censura e distorção por razões que você talvez nunca tenha imaginado. E o mais intrigante de tudo, a verdadeira razão por trás dessa censura está oculta no labirinto do poder, do medo e do controle espiritual. Neste vídeo, vamos decifrar o mistério por trás da reencarnação, explorar o que foi escondido e, mais importante, entender como essas antigas verdades podem transformar nossa vida hoje. Prepare-se para embarcar em uma jornada que vai além das fronteiras do tempo, onde mistérios são revelados e as respostas esperam por aqueles que estão prontos para ver além das sombras. A reencarnação, como uma ideia que transcende fronteiras culturais e religiosas, não é uma invenção moderna. Ela nasce nas terras antigas da Índia, onde os Vedas, os mais antigos textos sagrados conhecidos, já falavam sobre a jornada da alma através de múltiplas vidas. Esses textos descrevem um ciclo sem fim de nascimento, morte e renascimento, no qual a alma, ou Atman, se purifica e evolui, buscando alcançar finalmente a união com o divino, ou Brahman. Mas este conceito não está restrito apenas às antigas tradições indianas. Em várias culturas, como os egípcios, os gregos e até mesmo os celtas, encontramos ecos dessa mesma crença, onde a alma não morre, mas continua sua trajetória cósmica em novas formas. Porém, não podemos falar de reencarnação sem considerar o momento histórico em que ela foi censurada. Durante os primeiros séculos da era cristã, o Império Romano estava imerso em um processo de unificação religiosa. A ascensão do cristianismo como religião estatal trouxe consigo a necessidade de estabelecer um dogma unificado, uma verdade única. E a reencarnação, com sua visão de um ciclo eterno de vidas, que não estava necessariamente atrelado à salvação cristã, se tornou um conceito perturbador. A ideia de que a alma poderia retornar à vida de maneira repetida, sem a promessa de um paraíso eterno ou de um castigo definitivo, ameaçava a estrutura de poder que o cristianismo começava a edificar. Foi então que, nos concílios religiosos, a reencarnação foi oficialmente rejeitada e considerada heresia. A morte era vista como a única porta para a salvação ou condenação eterna. Esse movimento não foi apenas uma mudança teológica, mas uma transformação no controle espiritual e na forma como as massas deveriam entender a vida e a morte. A reencarnação foi vista como uma ideia perigosa, capaz de minar a autoridade das instituições religiosas, que agora exigiam uma visão linear da existência, sem ciclos ou repetições.
Foi nesse momento que o conceito de reencarnação se afastou do discurso mainstream e entrou no campo do oculto, sendo relegado ao esoterismo, às tradições esotéricas, como um saber proibido, guardado apenas pelos poucos iniciados. Mas o que o cristianismo e as grandes religiões estruturadas não poderiam prever era que, mesmo em sua tentativa de apagá-la, a ideia de reencarnação nunca desapareceu completamente. Ela se manteve viva em diversas tradições místicas e secretas, onde a verdade antiga sobre o retorno da alma não foi esquecida, mas guardada e protegida. Ao longo dos séculos, filósofos como Platão, Pitágoras e mais tarde, figuras como Helena Blavatsky, continuaram a defender a ideia de uma alma imortal que atravessa o tempo, despertando em cada nova vida uma oportunidade de aprendizado e evolução espiritual. Esses pensadores e mestres espirituais nunca desistiram da busca pela verdade oculta, e suas palavras, embora distorcidas ou mal interpretadas por muitos, continuam a lançar luz sobre a reencarnação como um mistério profundo, escondido à vista de todos. Por isso, o que você aprenderá a seguir não é apenas um conceito filosófico, não é apenas uma crença ou uma ideia para confortar a alma. O que você está prestes a descobrir são os vestígios de um conhecimento que foi cuidadosamente guardado, não apenas para proteger a humanidade, mas também para moldar o seu destino. A reencarnação, em sua forma mais profunda, guarda segredos sobre quem somos, de onde viemos e, talvez mais importante, para onde estamos indo. A reencarnação, em sua essência, é uma ideia que gira em torno do conceito de que a alma não morre com o corpo. Ao contrário, ela persiste, atravessando múltiplas vidas e experiências, com o objetivo de aprender, evoluir e finalmente alcançar um estado de perfeição ou iluminação. Esse ciclo de renascimento e aprendizado é como um espelho, refletindo a evolução da alma através das diferentes formas que ela assume, de uma vida para a outra. Mas para entender profundamente o que é a reencarnação, precisamos decompor seus conceitos principais. Primeiro, a ideia de karma. Karma, muitas vezes mal interpretado como uma espécie de destino rígido ou punição, na verdade, é mais uma lei de causa e efeito que se estende por várias existências. Tudo o que você faz em uma vida, suas ações, escolhas, intenções, cria uma vibração energética que em algum momento retornará para você, seja nesta vida ou em outra. Mas não pense nisso como uma simples troca de moeda, onde boas ações geram bons resultados. O karma é mais sutil e complexo. Ele se manifesta de formas inesperadas, muitas vezes se apresentando como lições disfarçadas de dificuldades ou desafios que, se compreendidos corretamente, conduzem à evolução da alma. Por exemplo, imagine alguém que experimenta uma vida repleta de dificuldades financeiras. À primeira vista, pode parecer que essa pessoa está sendo punida, mas de acordo com a visão esotérica, isso pode ser o reflexo de escolhas passadas, ou até mesmo o reflexo de uma necessidade mais profunda: aprender a desapegar-se do material e crescer espiritualmente. O karma, portanto, não é uma simples retribuição. É um caminho de aprendizado e purificação, onde cada experiência, seja ela prazerosa ou dolorosa, é uma oportunidade para a alma crescer. Agora, vamos falar sobre o conceito de ciclo de vida e morte, ou o que os antigos chamavam de samsara. A ideia de samsara é a visão cíclica da existência, onde a alma renasce em diferentes corpos e formas, atravessando sucessivas jornadas de aprendizado. Cada vida oferece uma oportunidade única para a alma aprimorar suas qualidades e virtudes, ou corrigir erros cometidos no passado. Em muitos sistemas espirituais, esse ciclo continua até que a alma atinja um nível de perfeição ou iluminação, uma união com o divino,
onde o renascimento já não é mais necessário. Em algumas tradições, como o budismo, isso é descrito como o alcance do nirvana, o estado de liberdade do ciclo de renascimento. Mas o que é profundamente intrigante na reencarnação é como ela nos permite compreender a continuidade da existência. Ao contrário da visão linear do cristianismo, onde a vida é um único trajeto do nascimento à morte, a reencarnação nos sugere que a jornada da alma é interminável e multifacetada. Cada vida é como um capítulo de um livro em que a alma escreve sua própria história, aprendendo lições ao longo do caminho e buscando alcançar a perfeição. Este conceito de continuidade também oferece uma explicação profunda para a injustiça e o sofrimento aparentemente inexplicável que muitos experimentam. Pode parecer difícil entender por que uma criança nasce em circunstâncias de grande sofrimento, mas a visão reencarnacionista sugere que essa alma pode estar enfrentando as consequências de ações passadas, ou pode estar passando por um processo de aprendizado que não é facilmente visível para nós na superfície. E é justamente aqui que reside um dos mistérios mais profundos. O sofrimento, longe de ser um castigo, pode ser uma ferramenta de transformação espiritual. Porém, há algo ainda mais fascinante sobre a reencarnação que está oculto aos olhos da maioria. Cada ciclo de vida não é apenas uma repetição mecânica. Em vez disso, ele carrega um propósito muito mais profundo, ligado à evolução da consciência humana e universal. Cada vida tem uma missão, um chamado específico, uma razão pela qual você nasceu naquele corpo, naquele lugar e naquela época. E é justamente a busca por essa missão que dá à reencarnação sua verdadeira força transformadora. Não apenas um retorno ao ciclo, mas uma oportunidade de transcender ele. Agora pergunto, o que acontecerá quando você começar a olhar para a sua vida sob essa perspectiva? O que aconteceria se você começasse a questionar as razões mais profundas por trás das suas experiências, suas alegrias, seus sofrimentos, seus encontros e separações? Essas não são apenas questões triviais. Elas são as chaves que abrem os portais do entendimento esotérico sobre a reencarnação. Ao aprofundarmos ainda mais a nossa exploração sobre a reencarnação, é necessário considerar alguns dos aspectos mais ocultos e paradoxais desse fenômeno cósmico. Em muitas tradições esotéricas, a reencarnação não é apenas um processo mecânico de renascimento, mas um caminho de autodescoberta e transcendência, onde a alma se depara com dilemas profundos e paradoxos que desafiam a lógica comum. Em primeiro lugar, vamos falar sobre o conceito de escolhas pré-ordenadas e o livre-arbítrio dentro do ciclo da reencarnação. Se a alma segue um caminho de evolução com um propósito superior de alcançar a iluminação, então, de que maneira as nossas escolhas pessoais entram nesse processo? Este é um dos maiores enigmas que a reencarnação nos apresenta. Ao contrário da visão fatalista de que estamos predestinados a viver de uma maneira específica, muitas tradições esotéricas sugerem que as almas escolhem certas experiências e desafios antes de encarnar. Isso significa que, antes de nascer, sua alma pode ter estabelecido um propósito ou uma missão específica que você vai buscar cumprir através das escolhas que faz ao longo da vida. Mas aqui entra o paradoxo. Se as almas escolhem suas jornadas e desafios, qual é o papel do livre-arbítrio? Existe realmente um livre-arbítrio? Ou nossas escolhas são, na verdade, parte de um plano predestinado que não podemos evitar? Alguns ensinamentos sugerem que, no nível mais profundo, tanto o livre-arbítrio quanto o destino coexistem. O livre-arbítrio existe no sentido de que a alma pode decidir como reagir aos desafios que encontra ao longo de sua jornada, mas o destino, ou o karma, garante que, ao final,
Todas as almas seguirão um caminho de evolução espiritual. Um caminho que está, de certa forma, predeterminado, mas que é influenciado pelas escolhas feitas em cada vida. Outro aspecto profundo da reencarnação que merece atenção é a ideia de memórias kármicas ou memórias de vidas passadas. Muitos acreditam que a alma carrega consigo, de uma vida para outra, impressões, traumas e até habilidades adquiridas em existências anteriores. Essas memórias, muitas vezes, não são diretamente acessíveis à consciência normal, mas se manifestam de maneiras subtis, como medos irracionais, habilidades inatas ou até mesmo os laços afetivos com certas pessoas. O que é mais fascinante é que essas memórias podem ser desbloqueadas e acessadas através de práticas espirituais específicas, como regressão a vidas passadas ou meditações profundas. Quando isso acontece, muitas vezes as pessoas começam a entender os padrões que repetem em suas vidas atuais, revelando lições não aprendidas ou relacionamentos não resolvidos de encarnações passadas. Aqui está um ponto crucial. A reencarnação não se trata apenas de aprendizado e evolução de forma linear, mas também de liberação e purificação. O ciclo de vidas não é uma jornada de progresso interminável. É, ao contrário, uma jornada de retorno ao estado original da alma, um estado de pureza, conexão com o divino e realização completa. Isso significa que, à medida que a alma evolui, ela começa a se libertar das amarras do karma, das repetições de erros passados e dos laços terrenos que a mantêm atada ao ciclo de nascimento e morte. Quando a alma atinge um nível de pureza suficiente, ela é liberada desse ciclo e pode ascender a níveis superiores de existência além da reencarnação. Esse processo de purificação e transcendência é o que muitas tradições chamam de iluminação ou salvação. No entanto, isso não significa que a alma deixe de existir. Pelo contrário, ao alcançar esse estado, a alma se conecta com a totalidade do universo, transcendendo a individualidade e se tornando uma com o cosmos. Essa ideia é fascinante porque sugere que, ao atingir a verdadeira liberdade, a alma não se dissolve ou desaparece, mas se expande, alcançando uma consciência universal que ultrapassa as limitações do tempo e do espaço. E aqui surge um ponto ainda mais intrigante. A reencarnação, em última análise, nos revela que não somos simplesmente seres isolados e fragmentados, mas partes de uma rede cósmica interligada. O que fazemos, aprendemos e evoluímos afeta o todo. Cada vida, cada escolha, cada lição ecoa além de nossa existência individual, reverberando através do tecido do universo. Isso torna o conceito de reencarnação não apenas um ciclo pessoal, mas um processo coletivo de evolução da consciência universal. Porém, se a reencarnação carrega consigo a promessa de transcendência, por que tantas pessoas ainda ficam presas nos mesmos padrões de sofrimento, erros e sofrimento? Sem fim, a resposta está na ignorância. Em muitas culturas antigas, acreditava-se que a verdadeira sabedoria sobre a reencarnação só poderia ser transmitida a poucos. Aos iniciados que estavam preparados para compreender e viver essa verdade sem se perderem nos enganos do ego e da mente racional. O desconhecimento dessas leis universais é o que nos mantém presos no ciclo de sofrimento e renascimento, incapazes de romper as correntes que nos prendem à repetição de erros. Este é o grande segredo da reencarnação. A compreensão de sua verdadeira natureza não só ilumina a jornada da alma, mas também oferece a chave para a liberdade espiritual. Agora que você começou a entender os mistérios que cercam a reencarnação e a jornada da alma, como pode aplicar esse conhecimento na sua vida cotidiana? Como essas verdades podem transformar sua percepção de si mesmo e do mundo ao seu redor?
A chave é integrar esses princípios de uma maneira prática, de modo a liberar o potencial oculto dentro de você e começar a transcender os padrões repetitivos que o mantêm preso a ciclos de sofrimento e ignorância. Primeiramente, uma das maneiras mais poderosas de começar a trabalhar com os conceitos de reencarnação e karma é observar a intenção por trás de suas ações. A reencarnação nos ensina que cada escolha que fazemos carrega uma consequência e que essas escolhas podem ressoar para além da vida atual. Isso não significa viver com medo de cometer erros, mas cultivar uma consciência profunda em cada ação. Pergunte-se: o que estou realmente buscando fazer essa escolha? Estou satisfeito com o meu verdadeiro propósito ou apenas respondendo aos velhos padrões do passado? Ao viver com intenção clara e focada, você pode começar a transformar seu karma, criando um futuro mais alinhado com sua verdadeira essência. Outro aspecto crucial da aplicação prática da reencarnação é o processo de autoobservação e cura de traumas passados. A reencarnação nos lembra que muitas das nossas dificuldades atuais podem ser reflexos de erros ou lições não aprendidas em vidas passadas. Ao tomar consciência de padrões repetitivos, seja em relacionamentos, finanças ou saúde, você pode começar a desconstruir esses ciclos negativos e transformá-los em oportunidades de aprendizagem. Terapias como a regressão a vidas passadas ou mesmo a prática de meditação profunda podem ajudar a acessar essas memórias ocultas e trazer à tona os karmas não resolvidos, permitindo a cura e a liberação. Além disso, o conceito de liberação do karma não se refere apenas a um processo passivo de esperar que as lições cheguem até você. Ao contrário, ele exige ação consciente. Em outras palavras, ao invés de esperar que o karma se manifeste de maneira inesperada, você pode trabalhar para purificar seu karma. Como? Comece a cultivar virtudes como a compaixão, a generosidade e a paciência. Essas qualidades, além de elevarem sua vibração espiritual, ajudam a dissolver as energias negativas acumuladas ao longo de vidas passadas. Cada ato de paciência e perdão é uma forma de criar um novo caminho, uma nova direção para sua alma, quebrando os ciclos de sofrimento e abrindo portas para novas possibilidades. A prática da meditação também desempenha um papel crucial nesse processo. Ela é uma ferramenta poderosa para expandir a consciência e entrar em contato com a essência mais profunda da alma. Ao meditar, você não só acalma a mente e o corpo, mas também abre um canal para acessar os mistérios ocultos de sua existência. Em momentos de silêncio profundo, você pode começar a perceber os padrões de vida que sua alma está tentando aprender e transitar. A concentração focada na intenção de entender e transformar seu karma pode acelerar esse processo de autodescoberta e evolução espiritual. Porém, para que isso seja eficaz, é necessário desenvolver uma prática constante de autorreflexão e autodescoberta. Pergunte-se: o que estou repetindo em minha vida? Quais lições ainda não aprendi? Quais padrões antigos estão perpetuando? Ao cultivar essa disposição para olhar para dentro e se perguntar essas questões, você começa a dar passos conscientes para superar as limitações impostas por suas vidas passadas. E não se esqueça, a transformação não acontece da noite para o dia. O ciclo da reencarnação não exige perfeição imediata, mas sim uma dedicação contínua ao processo de evolução. Ao incorporar esses ensinamentos em sua vida diária, praticando a consciência nas suas ações, buscando cura interior, praticando a meditação e cultivando virtudes espirituais, você começa a mudar sua vibração e, consequentemente, a trilhar um caminho mais alinhado com sua verdadeira natureza divina. Finalmente, lembre-se de que cada vida tem uma missão,
e propósito único, e você não está aqui por acaso. Ao aceitar o fato de que a reencarnação oferece uma oportunidade de evolução e aprendizagem, você também aceita a responsabilidade de utilizar cada experiência de forma consciente. Você é o guardião de sua alma, o criador de sua jornada, e tem o poder de moldar a direção de seu futuro. Não só nesta vida, mas também nas futuras encarnações. O que você faz agora pode ressoar ao longo de toda a sua existência, rompendo os ciclos negativos e criando uma onda de transformação que transcende o tempo e o espaço. A reencarnação não é apenas uma crença ou um conceito filosófico distante. Ela é uma chave que desbloqueia as sobreviventes da nossa existência e do nosso propósito. Através dela, somos chamados a olhar para o ciclo de vida e morte com novos olhos, compreendendo que cada vida, cada escolha, cada desafio tem um significado mais profundo e um propósito que vai além do imediato. Ao integrar esses ensinamentos em nossas vidas, não estamos apenas buscando respostas para nossas dificuldades atuais, mas estamos, na verdade, abraçando a jornada eterna da alma, com todas as suas lições, quedas e ascensões. Os mistérios da reencarnação nos revelam que não estamos sozinhos em nossa jornada. Somos partes de algo muito maior, de um ciclo cósmico que transcende os limites da percepção comum. Nossas ações, nossos pensamentos e até mesmo nossos sentimentos reverberam através do tempo, afetando nossas vidas presentes e futuras. Portanto, cada momento é uma oportunidade sagrada de alinharmos nossa alma com sua verdadeira missão, buscando não apenas o prazer ou a satisfação temporária, mas uma conexão profunda com a essência do cosmos e com a sabedoria divina. No entanto, o maior segredo revelado pela reencarnação não está apenas nas vidas passadas ou nas lições futuras, mas no poder do momento presente. O que você faz agora pode transformar o curso de sua jornada, quebrando os padrões do karma e criando novas possibilidades para o seu destino espiritual. O livre-arbítrio, esse dom precioso, é uma ferramenta que permite que você altere o curso de sua evolução, abrindo portas para um futuro onde a iluminação e a liberdade espiritual não são apenas possíveis, mas inevitáveis. Agora perguntas. A você, o que você fará com o poder que acaba de descobrir? Você continuará a caminhar no desconhecimento, preso aos velhos padrões? Ou será capaz de quebrar as correntes que limitam sua alma e caminhar para sua verdadeira liberdade? A reencarnação oferece a você não apenas um ciclo de vidas, mas uma oportunidade divina de transformar seu ser em algo mais elevado e luminoso, eternamente conectado a tudo.